bem-vindos ao canal Anjo da Natureza com Jesus, e peço a você que assista até o final para que você possa entender cada detalhe. O ocultismo é definido como uma ciência que estuda os segredos da natureza e a sua relação com o homem, criando assim um conjunto de teorias e práticas que visam o desenvolvimento das faculdades internas, espirituais e ocultas do homem, até que ele próprio tenha o domínio total sobre si mesmo e sobre a natureza. O ocultismo teve suas origens em tradições antigas, particularmente no Antigo Egito, e envolve práticas como magia, alquimia, cabala, astrologia, quiromancia, telepatia, levitação e muito mais. Muitos de seus adeptos acreditam, por exemplo, que poderão consultar o mundo dos mortos, necromancia, ou saber, por antecipação, como será o seu futuro. Misericórdia, hein? O ocultismo tem relação com o miticismo e o esoterismo e possui influências das religiões e das filosofias orientais. Infelizmente, por curiosidade, muitos adolescentes e jovens têm se envolvido com essas práticas e têm tido suas vidas ceifadas. O que começa como uma simples brincadeira pode acabar com morte física e espiritual, pois essas práticas são satanistas e totalmente reprovadas por Deus. De fato, alguns praticantes dessas seitas conseguem visualizar a pessoa falecida e até estabelecer contato com ela. Mas é por engano, minha gente, é por engano de Satanás. A Bíblia diz claramente que após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9:27, e que o diabo pode se transformar até em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Ele brinca dessa maneira porque sabe que falta às pessoas conhecimento bíblico e pouca ou nenhuma comunhão com Deus. É o que está acontecendo no mundo. Ele é desprovido de sentimentos como amor e compaixão e tem como missão destruir o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, sua obra-prima. O inimigo tem inveja de Deus. Certa vez o rei Saul, ao invés de esperar a resposta de Deus, se precipitou e resolveu procurar uma feiticeira, necromante, pessoa que invoca os mortos, para tentar resolver seus problemas. Foi enganado e teve em seguida uma morte trágica. 1 Samuel 28:8. A palavra de Deus é a verdade, jamais se iluda com tais práticas. A verdade é que liberta e a verdade é Jesus. João 8:32. Astrologia. É lícito consultar o zodíaco? A astrologia é uma filosofia que afirma que as posições relativas dos corpos celestes, como os astros e as estrelas, podem determinar a personalidade, as relações humanas e influenciar todos os aspectos relacionados ao ser humano e à natureza. A ciência considera a astrologia apenas uma superstição. De fato, de nenhum astrólogo conseguir apresentar resultados convincentes sobre essa prática. A palavra de Deus no livro do profeta Isaías diz: cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantam-se agora os agoureiros dos céus e os que contemplam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Isaías 47:13. Nesta passagem, o Senhor está se referindo a adivinhos, astrólogos, pessoas que fazem mapa astral, acreditam e praticavam a feitiçaria. Quantas pessoas estão sofrendo por acreditar nessas doutrinas enganosas que são armadilhas de Satanás para nos afastar do Deus único e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, aquele que é poderoso para revelar o oculto e o escondido. Viu como Deus é poderoso? Daniel 2:22. Jamais devemos acreditar em sorte, anjo de guarda e em numerologia, horóscopos e muito mais, para nos orientar.
pois a Bíblia diz que o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Salmos 34, 7. Isso significa que o próprio Deus está do nosso lado o tempo todo. Não existe anjo da guarda. É o Senhor que nos livra de todo o mal. O cristão precisa entender que não deve confiar em boa ou má sorte, pois esta foi mudada pelo Senhor quando perdoou os nossos pecados. Salmos 126, 1. Existem pessoas, até mesmo cristãs, que não saem de casa sem antes dar uma olhadinha no horóscopo para ver quais são as previsões do seu signo. Isto é, estar andando em dois caminhos. Isto é possível? É preciso escolher: ou você crê em Deus e nas promessas bíblicas, ou no diabo, com toda a sua malícia e engano. É isso aí. Seres encantados, frutos do imaginário ou manifestações demoníacas? Bora lá saber. Muitas histórias e livros contam que existem alguns seres encantados que habitam em florestas, cachoeiras, casarões antigos e etc. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra encantar quer dizer lançar encantamento ou magia sobre alguém ou alguma coisa. Enfeitiçar. Tá vendo aí, gente? A mídia em geral tem vinculado diversos livros, contos, filmes e desenhos animados que abordam sobre seres incomuns ou sobrenaturais, que são bruxas, fadas, duendes, gnomos, ogros, fantasmas e muito mais. Porém, esses seres na realidade não existem, minha gente, mas tornam-se reais a partir do imaginário infantil e até de adultos. Após lerem sobre o assunto ou assistirem filmes desse tipo, a partir daí a pessoa, principalmente as crianças e os adolescentes, passam a acreditar nesses seres. Alguns são apresentados de uma forma agradável, são bonitos e atraentes, e isso promove uma maior aceitação. Outros são monstruosos, mas possuem um quê de doçura, bondade e simpatia e se tornam aceitáveis e até amados. Afinal, como seres tão engraçadinhos podem fazer mal a alguém? Por exemplo, as fadas. Deus abomina esses seres, pois são, na verdade, representações demoníacas, Isaías 34, 14, que passam a atuar no inconsciente das pessoas enfraquecidas espiritualmente. Deus abomina tais práticas, Levítico 20, 27. Isso explica o sucesso de filmes, séries de TV e livros que têm recordes mundial de vendas. O propósito maligno de desviar a muitos é alcançado quando, por exemplo, crianças e jovens querem também possuir poderes sobrenaturais, mesmo que para isso tenham que se tornar bruxos. Misericórdia. Concluindo aqui, meus amados, Jesus, ao verter seu precioso sangue no madeiro, nos libertou do cativeiro onde antes vivíamos cercados pela escuridão espiritual baseada nas mentiras e invenções de Satanás, que as reveste com aparente bondade com o objetivo de enganar, se possível for, até os salvos. A ignorância espiritual faz com que as pessoas caiam em armadilhas como as práticas ocultistas e acreditam em superstições que são passadas de pais para filhos como uma maldição. Como cristãos, conhecemos a verdade e a palavra de Deus abomina tais práticas e crenças. O apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo: desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábios para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. 2 Timóteo 3,15. Portanto, não acredite em tudo que você ouve, vê ou assiste em filmes, novelas, revistas e muito mais.
pense primeiramente se o que você está lendo ou assistindo está condizente com a Bíblia. Deus não deixa os seus filhos enganados. Isso vai depender de você, né? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Espero que tenha te ajudado e que você possa fazer a coisa certa. Escolha Jesus, que é o melhor caminho a seguir, mas escolha com fé que tudo vai dar certo para a sua vida. Um grande abraço. Deus abençoe você e sua família.